Olá! Tudo bom com você? Como que você está? Como que você está passando o dia, a semana? Como é que está seu ano até agora? Hoje termina o segundo mês do ano. O tempo voa. O tempo está passando muito rápido. Às vezes, num piscar de olhos, já passou uma semana, já passou um mês. E como estão as coisas na sua vida? Os propósitos que você fez no começo do ano, as coisas que você colocou como objetivos para esse ano, como estão? O primeiro item da sua lista, lembra que nós falamos lá no começo? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como está esse objetivo? Esse objetivo de estreitar o seu relacionamento com Deus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não aceitou o sacrifício que Jesus fez por você na cruz, como está essa decisão? Como está o passo para você tomar essa decisão? São várias perguntas, né? São várias perguntas que precisam da sua atenção, da sua reflexão, da nossa atenção. Precisa da nossa decisão, da nossa atitude. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma outra pergunta. Uma outra pergunta que a palavra de Deus nos faz. No livro de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 28, a palavra de Deus ela nos faz uma pergunta. E ela espera uma resposta nossa. A palavra de Deus nos fala assim: e onde estão os deuses que você fabricou para você? Que esses deuses venham, se puderem salvá-lo, na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Aqui Deus estava falando com o povo de Israel, mais precisamente com a tribo de Judá, e estava perguntando, eles estavam passando por um tempo de idolatria, por um tempo onde tudo era Deus. E aí Deus fala: onde estão os seus deuses? Aonde estão os ídolos, as imagens que você fabricou para você mesmo? Que esses ídolos, que esses deuses venham para te salvar na hora dos seus problemas, na hora da tempestade. E aí eu quero trazer isso para a nossa vida hoje. Quais são os deuses que nós estamos colocando no lugar de Deus? O que na nossa vida tem igual ou maior importância do que Deus? Talvez o nosso emprego, a nossa carreira, talvez os nossos bens, talvez o nosso casamento. Tem muita gente que tem o seu cônjuge como ídolo. Tem muita gente que tem os seus filhos como ídolos. Os filhos são tudo. E muitas vezes eles colocam os filhos acima até de Deus. A palavra de Deus ela nos conta uma história que Abraão, ele esperou 25 anos até que Deus desse a ele o filho da promessa. Aquele que seria a descendência, aquele que traria para Deus, para Abraão, a descendência, o grande povo que foi prometido e que conquistaria a terra prometida. Mas certa vez, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho e sacrifica ele para mim. Vai lá no monte que eu vou te indicar e sacrifica ele para mim. Eu quero que você mate ele. Sacrifique ele para mim. E Abraão obedece a Deus, leva Isaque até o monte. E quando ele vai sacrificar, que ele estende a mão para
enfiar a faca em Isaac, Deus fala para ele: não, Abraão, para. Você já demonstrou para mim que você me ama e me obedece mais do que a seu filho. Sabe, tem muita gente que está precisando sacrificar algumas coisas para Deus. Tem muita gente que está precisando abrir mão das coisas em função de Deus, mostrando que Deus é mais importante, mostrando que Deus é primordial, tem a primazia, é o primeiro, tem o primeiro lugar na vida. Um exemplo que nós podemos citar com relação a isso é quando você tem um problema, quando você está passando por alguma dificuldade, qual é a primeira solução que passa na sua cabeça? A primeira coisa que passa na sua cabeça que pode trazer a solução daquele problema, qual é? Sabe, se você tem Deus como primeiro na sua vida, se você tem Deus como mais importante na sua vida, se você realmente busca Deus e o seu reino em primeiro lugar, se você realmente ama a Deus sobre todas as coisas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando nós estamos passando por um problema é orar a Deus. Senhor, o que eu faço nessa situação? Eu estou passando, o Senhor está vendo, eu estou passando por essa e por essa situação. O que eu faço? Senhor, olha, chegou essa conta aqui inesperada e eu não tenho dinheiro para pagar. Como é que eu faço, Senhor? Me ajuda, Pai. Manda a provisão. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Manda a provisão para eu pagar essa conta. Agora, muitas vezes, quando nós estamos colocando outras coisas primeiro que Deus, nós vamos primeiro na nossa conta bancária, depois nós vamos nas pessoas que estão ao nosso redor para ver quem tem aquele dinheiro e pode nos emprestar. Nós vamos atrás de um parente, nós vamos atrás de fazer algum tipo de serviço, uma faxina, uma passada de roupa, capinar um quintal, tratar de uma piscina. Mas a última coisa que nós pensamos é em botar o nosso joelho no chão e orar a Deus. E é interessante que esse negócio é meio que recíproco. Quanto mais distante de Deus nós estamos, menos Deus trata das nossas coisas. Quanto menos importante Deus é para nós, menos importantes serão as nossas coisas para Ele. Existe uma relação de reciprocidade nessas coisas. Então nós precisamos entender, nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que é primeiro na sua vida? O que vem em primeiro lugar na sua vida? Quando você passa por problemas, o que é o primeiro que passa na sua cabeça? Muitas vezes nós reclamamos que Deus não ouve as nossas orações, que Deus não responde aquilo que nós falamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos. Mas é interessante se a gente for meditar como que nós tratamos as coisas de Deus. Quando Deus nos pede uma coisa, nós saímos rapidamente e vamos fazer aquilo que Deus nos pediu? Ou nós ficamos enrolando? Ou nós fazemos igual Moisés? Não, Senhor, manda outro, eu sou fraco, eu sou gago, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sou aquilo. Da mesma forma como nós tratamos as coisas de Deus quando Ele nos pede, Deus trata as nossas coisas quando nós pedimos a Ele. Esse relacionamento, sabe? Ele, como eu já falei, ele é uma troca. Ele é recíproco. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar para achar, bater para abrir.
Nós precisamos entender que isso trata-se de um relacionamento recíproco. Você toma uma atitude, dá um passo de fé e Deus te diz como será o próximo passo. Quando Deus chega para Abraão, e eu cito novamente o exemplo de Abraão, quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não pega um papel e desenha um mapa para Abraão. Olha, você vai sair do ponto A e você vai aqui, passar por aqui, chegar ali e tal, dar a volta aqui e vai chegar no ponto B. Não, Deus não faz isso. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão faz o quê? Sim, senhor. E dali ele dá o primeiro passo e vai embora. E se a gente for ler a história, a gente vai ver, na palavra de Deus, a gente vai ver que Deus vai direcionando os passos de Abraão à medida que ele vai avançando. A mesma coisa é o povo de Israel. Quando o povo de Israel sai do Egito, Moisés e Arão tiram o povo de Israel do Egito, eles vão no deserto com uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, guiando eles. A nuvem por cima, para proteger do sol, a coluna de fogo para esquentar durante a noite e eliminar o frio, mas é ele, aquela coluna, aquela nuvem que dão a direção para onde o povo está seguindo. Tanto que a palavra de Deus ela nos diz que quando a nuvem se levantava, o acampamento se erguia e marchava. Quando a nuvem parava, o acampamento parava e montava o acampamento, ficava ali, até que a nuvem se levantava de novo. O que tem sido primordial na nossa vida? O que tem estado em primeiro lugar na nossa vida? Olha, baseado naquilo que você distribui, o seu tempo, o seu interesse, o seu estilo de vida, os gastos com dinheiro, quem ou o que é o seu Deus? Você gasta mais dinheiro com o quê? Você gasta mais tempo do seu interesse com o quê? Com as redes sociais ou com a palavra de Deus? Com o seu trabalho ou com a palavra de Deus? Com a sua carreira e os seus estudos ou com a palavra de Deus? Sabe, a gente tem que entender que quando a gente morrer, a única coisa que nós vamos levar é o nosso relacionamento com Deus. É aquilo que nós fizemos para as pessoas nesse mundo. Os nossos bens, a nossa fama, tudo isso acaba. Tudo isso passa. Os nossos títulos, diplomas, tudo isso passa. A única coisa que vai além da nossa morte é o nosso relacionamento com Deus e aquilo que nós fizemos para as pessoas, para o nosso próximo aqui, enquanto nós estamos vivos. E com base nisso, eu quero te perguntar de novo: quem é o seu Deus? É o seu bolso? A sua carteira? Os seus bens? O seu emprego? A sua família? Quem é o seu Deus? Porque tudo aquilo que não for Deus é ídolo, é idolatria, é pecado e é errado. Falando sobre isso, no livro de Salmos, no capítulo 73, versículos 25 e 26, nós lemos o seguinte: a quem tenho eu nos céus, senão a ti, meu Deus? E na terra, não tem nada que eu deseje mais, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Nós não temos outro Deus a não ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos.
Nós não temos outro Deus além de nosso Senhor, o maravilhoso Deus, o nosso Pai, que está sentado nos céus, em seu trono de glória. Nós não temos outro Deus. Olha, não tem nada que possa nos ajudar, interceder por nós, do que Deus. É só Ele. Nós temos um advogado que está ao lado de Deus, intercedendo por nós, que é Jesus Cristo. E nós temos o nosso Consolador, o nosso intercessor, que está conosco, habitando dentro de nós, que é o Espírito Santo. Aquele que ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele é o único Deus. Ele é o único pelo qual vale a pena que a gente se desdobre, que a gente se humilhe, que a gente se quebrante na presença dele. É a Ele que nós devemos buscar o tempo todo. É a Ele que nós devemos dar o primeiro lugar. É a Ele que nós devemos obedecer. A palavra de Deus, ela nos diz que certa vez os apóstolos foram açoitados, apanharam e torturados, porque eles estavam ensinando a palavra de Deus, eles estavam falando sobre Jesus. E os governadores, as autoridades da época chegaram para eles e falaram: não preguem mais nesse nome, não falem mais sobre Jesus. E eles viraram para as autoridades e falaram: escuta, me diga uma coisa. É mais importante que eu obedeça a Deus ou a vocês? O que é mais importante, eu obedecer a Deus que me mandou pregar, do que eu obedecer a vocês que estão dizendo para eu não falar? Essas são atitudes que nós temos que ter. Essas são atitudes que nós temos que buscar, que nós temos que mostrar. Essas atitudes têm que povoar a nossa vida. Sabe, importa que a gente obedeça a Deus e não aos homens. Se nós temos alguma lei aonde a gente vive, no país que a gente vive, aonde quer que a gente esteja, se nós temos alguma lei que fere um princípio bíblico, nós temos que defender a Bíblia e obedecer a Bíblia e não a essa lei. Porque a lei de Deus está acima da lei dos homens. Apesar de que a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer à lei dos homens e à lei de Deus, mas a lei de Deus é mais importante. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Não existe outro Deus. Nós não podemos trocar Deus por nada. Porque nós estamos colocando em risco a nossa salvação, nós estamos colocando em risco a nossa vida eterna, nós estamos colocando em risco a continuidade da nossa vida depois da morte. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer sentir a presença de Deus? Obedeça. Obedeça a Deus em tudo que Ele mandar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mostre que Deus é o primeiro em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você busca. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida constantemente. Nada, nem a nossa família, nem o nosso cônjuge, nem nossos filhos, nada pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Nada pode ser mais importante do que Deus em nossa vida. Glória a Deus! Aleluia! Que essa palavra venha a penetrar no teu coração, entrar na sua mente, que o Espírito Santo possa pegar essa palavra nos seus ouvidos e fazê-la descer até o coração. Que essa palavra possa germinar dentro de você e que você possa aprender que o único digno de ser louvado, adorado, engrandecido é Deus. Só Deus. Não é Deus mais fulano ou Deus mais ciclano. Não, é só Deus. É só Jesus. O único que pode interceder por nós junto ao Pai é Jesus, não existe outro. É o único intermediador entre Deus e os homens. É Jesus, não existe outro.
É isso que a palavra de Deus nos ensina e é isso que nós devemos viver. Se nós queremos ser chamados pelo nome de Deus, se nós queremos ser conhecidos como verdadeiros cristãos, nós devemos viver a palavra de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Se você gostou dessa palavra, dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder nos ajudar, assine o canal. Seja um assinante do nosso canal. Coloque aqui embaixo os seus comentários. Diga para nós o que você está achando dessas palavras, o que poderia mudar, o que poderia melhorar. Diga para nós. Interaja com a gente. Vai ser um prazer responder os seus comentários, responder aquilo que você tem para dizer de nós, para nós. Amém? Glória a Deus! Pega essa palavra e envie para todos os seus contatos, poste ela nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Ajude a propagar a palavra de Deus cada vez mais. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, sua empresa, seu trabalho, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que você seja uma bênção na vida das pessoas que te rodeiam, em nome de Jesus. Quanto mais você é bênção na vida das pessoas, mais Deus te abençoa, para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Glória a Deus! Aleluia! Seja uma bênção onde quer que você esteja. Ande sempre com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você! E até o próximo vídeo.